Tá vendo esse aqui na foto? Sou eu, com 3 anos de idade. Lá no fundo ficava o barracão onde eu morava. Esse garoto aqui do lado era um primo chato. Nossa, que adorava me sacanear. E esse era o meu cachorro. O nome dele era Paqueiro. Nesse dia, o meu primo me deu um beliscão no braço. Eu lembro da dor como se fosse hoje. Pois nessa hora, o Paqueiro deu uma mordida bem na panturrilha dele. Ele levou 10 pontos. Esse era o meu mundo. Era ali que eu brincava com o Paqueiro. A gente se divertia tanto. Eu tenho lembranças da gente correndo pelo terreiro o dia inteiro. Eu e o Paqueiro éramos felizes, pelo menos na maior parte do tempo. Às vezes eu ouvia uns berros e uns xingamentos que vinham de dentro do barracão. Eram os meus pais brigando. Eu ficava com tanto medo. Mas aí o Paqueiro se aproximava, eu ficava abraçado com ele e eu me sentia protegido. Até que um dia o Paqueiro desapareceu, né? Sumiu para sempre. E foi um dos piores dias da minha vida, porque eu perdi o meu único amigo. Aquilo parecia um pesadelo. Eu chorei, chorei. Aí com o tempo eu fui acostumando a brincar sozinho. Mas quem eu iria abraçar quando os meus pais brigassem? Teve um dia que os meus pais começaram uma briga horrível. Eu ouvi o choro desesperado da minha mãe. Pois sem nem pensar eu entrei no barracão. Quando meu pai estava prestes a bater na minha mãe, eu entrei na frente dele e eu gritei: "Para, pai, para!" E ele parou. A minha mãe foi para outro cômodo e ficou chorando na cama. Eu subi na cama, eu abracei a minha mãe e eu falei: "Não chora, mãe, eu vou te proteger." Com o tempo, os meus pais foram parando de brigar. As brigas terminaram, as marcas permaneceram. Mas sabe, eu não olho para essas lembranças com ressentimento, porque eu acho que a vida é assim mesmo. Tudo isso faz parte da minha história, tudo isso faz parte de quem eu sou hoje. Mas até hoje eu ainda me pergunto: o que aconteceu com o Paqueiro? Treinamento para atuação é algo regular que todo ator tem que fazer. É como se a gente tivesse que todo dia ir para academia para exercitar aquele músculo, porque um ator ele tem sempre que estar fortificado, ter várias bagagens para a gente conseguir interpretar e entender cada personagem. Então, treinamento para atuação é exatamente isso, é a gente conseguir todos os dias exercitar corpo, mente, voz, esse contexto, esse pacote completo para a gente conseguir personificar uma personagem. Dizem que o amor ele não vem do dia pra noite. E eu concordo com essa afirmação, porque eu levei muitos anos pra conseguir me amar, me aceitar, me reconhecer, enfim. Desde quando eu tinha 7 anos de idade, eu comecei com um processo de alisamento no meu cabelo. E eu não sei por que eu fazia isso. Na verdade eu sei, e eu vou contar pra vocês. Eu ia nos mercados e tinha nas prateleiras produtos para cabelo liso, sempre. Nada de produto cacheado. Era liso perfeito, liso duradouro, liso brilhante, mata-leão. Gente, pelo amor de Deus, o que é mata-leão? Era muito difícil me aceitar e me entender e compreender que meu cabelo era lindo do jeito que ele era, sem eu ter que fazer nada. Mas passaram alguns anos, as coisas foram mudando, eu fui me entendendo. E hoje eu percebo que tudo bem deixar o meu leão bem vivo. Se eu quiser ter uma árvore em cima da minha cabeça, tá tudo bem também. Porque é o meu cabelo, é a minha identidade. É através do meu cabelo que eu consigo me expressar, sabe? E é por isso que ele é assim, todo coloridinho. Hoje ele tá cinza, mas tem dias que ele tá azul, amarelo, roxo, verde, laranjado. Todas as cores que vocês pensarem, eu já usei no meu cabelo. Era como se eu vivesse uma vida que não era minha. A vida inteira eu vivi uma vida que não era minha. E isso não é justo.
É por isso que hoje me sinto liberta, eu me sinto expressiva, eu sinto que eu posso qualquer coisa. Porque se antes eu não existia, mas agora eu sinto que eu estou aqui, que eu estou representada, é porque eu existo. Porra, eu sempre estive aqui a vida inteira. Meus antepassados, todas as outras pessoas que têm cabelo como o meu, ou que não é igual ao meu, mas que também segue essa forma não padrão social de cabelo liso, todos nós sempre existimos. E é por isso que hoje eu luto, e eu resisto, e eu vou continuar lutando o tempo que for necessário para que todo mundo possa se aceitar, se amar e se expressar da forma que achar melhor, da forma que achar mais bonito, seja com cabelo liso, seja com cabelo cacheado. Eu acho que a atuação é viver uma história, tentar sentir o que o personagem sente, imprimir a vida a um personagem. Aí eu vi um menino, mais ou menos dessa altura, assim, chutando uma professora e depois saiu xingando ela e foi correndo pela escola. E todo mundo que chegava perto dele também, ele xingava, ou ele tentava bater. Ele não ficou parado, ele ia para um lado, para o outro, gritando, e todo mundo também ali meio que atiçando. Alunos que estavam pela escola também, né, ficava pirraçando ele. Então a raiva do menino só foi aumentando, aumentando. E assim, eu estava ali para começar meu primeiro dia de trabalho como educador social voluntário, mas eu estava esperando a diretora para falar comigo, para determinar qual sala eu iria ficar. E assim, demorou um tempinho porque ela estava tentando resolver essa questão com esse aluno. E aí, no decorrer desse momento assim que eu estava esperando, eu observei que os funcionários da escola estavam comentando sobre esse aluno. Ah, tinha que ser ele. Nossa, ele é terrível. Para resolver isso, tinha que mudar ele da escola. E eu fiquei só observando os comentários, sabe? E aí ninguém tomava uma atitude, ninguém ia lá e tentava resolver. E teve um momento que ele passou na minha frente. E aí eu, do nada, senti alguma coisa no meu corpo mesmo me jogando pra cima dele pra falar alguma coisa. E aí eu saiu. Oi, meio baixo, mas ele ouviu. Eu, oi. Aí ele respondeu com uma cara mega fechada. Respondeu, aí eu perguntei o que foi. Aí ele logo respondeu pra mim. Ah, ninguém fica do meu lado, ninguém acredita em mim, não sei o quê. E aí tá, aí a gente foi conversando, ele ficou calmo do meu lado. E aí logo em seguida a diretora chegou, foi conversar com ele. E aí depois ela levou ele pra sala dele e me levou pra sala dela pra conversar, né? E nesse dia, ela me pediu pra ficar na sala dele. A partir desse dia, eu comecei a trabalhar com esse aluno. Ele hoje é totalmente diferente do que há um ano atrás, do que quando eu cheguei na escola. Ele hoje, ele ainda faz muita coisa errada, né? Mas ele reconhece, principalmente quando ele tá errado, ele sabe que ele fez a merda, mas ele não consegue evitar, sabe? Ele, hoje em dia ele não faz tanta coisa quanto antes, mas ele ainda comete muitos erros hoje, né? Mas ele é uma pessoa muito mais calma. Hoje em dia também, eu sei quem é ele. Eu sei que ele quando era pequeno, ele viu o pai dele ser assassinado. Então, processa isso na cabeça. Depois, eu descobri também que ele tem TDAH combinado. Então, assim, você vai juntando. Eu já tentei parar um momento pra me colocar no lugar dele pra pensar como é que é a cabeça desse menino. Mas eu não posso me dar o luxo de ter a certeza, né? Porque eu não sou ele, então não tenho como dizer como é que é ser ele. O que não me fez desistir mesmo, sabe, em momento algum, foi um conto que eu fiquei sabendo pela minha mãe. Ela me contava esse conto e aí eu sempre levo ele comigo. É um conto, ele é espanhol, é o que o garoto poderia fazer. Não, o garoto poderia fazer isso. Esse é o conto. Ele conta a história de duas crianças que sempre brincavam no gelo, todos os dias pela manhã. Ia pra lá e pra cá, sempre tinha essa rotina. Até que um certo dia, o gelo quebra e é uma camada grossa e uma das crianças cai. A outra entra em desespero, porque a criança caiu e além dela ter caído, ela ainda foi arrastada mais ou menos uns 5 metros pela correnteza. E aí, então, aonde ela ficou parada, tava com a camada de gelo, então não tinha como eles resgatar o amigo, né? Então ele desesperadamente começou a gritar pelo socorro, 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 mas ninguém veio ajudar. E nisso ele viu uma pedra bem grande, pegou e ficou batendo no gelo, batendo, batendo, e até que ele, em um determinado momento, quebrou a camada grossa de gelo. Pegou o amigo dele, que ainda estava vivo, e aí retirou, e logo em seguida
veio os bombeiros, veio os vizinhos, todo mundo. Veio todo mundo. E aí, nesse momento, ele começou a perguntar pro garoto. Ah, quem foi que quebrou? Quem foi que quebrou? E o garoto contou a história, né? Que foi ele que tinha quebrado o gelo e tal. Só que todo mundo duvidava. Porque ele era uma criança magrinha, bem pequenininha, não tinha como ele ter quebrado esse gelo, porque até os bombeiros estavam comentando que uma pessoa adulta com força não conseguiria quebrar esse gelo. E aí todo mundo duvidando do garoto, não era ele, e tava achando que ele tava mentindo, né? Porque alguém quebrou, ou então já tinha um outro buraco, não foi ele. E aí logo em seguida, com a movimentação toda de todo mundo duvidando dessa criança, das crianças, né? E aí um senhorzinho chega e ele fala: eu vi quem quebrou o gelo. E todo mundo, né? Quem? Querendo saber, ele responde: foi o garoto. Mas sabe por que o garoto quebrou o gelo? Porque do lado dele não tinha ninguém falando que ele não era capaz. Então, assim, eu acredito que para mudar o mundo primeiro, a gente tem que mudar as pessoas, sabe? E assim, não adianta a gente tentar algo sozinho. Às vezes a gente fica desanimado com a gente mesmo. Mas eu acredito que o melhor pra gente, em que em alguns momentos a gente só precisa mesmo acreditar mais na gente. Atuação pra mim é ter consciência de si. Pra você conseguir sair, interpretar outro personagem, sem perder a sua consciência de quem você é. Normalmente as pessoas costumam pensar que é intuitivo, né? O jeito que um ator atua. Mas não tem nada de intuição. Tem muita técnica. E é muito importante aprender essas técnicas, essas maneiras de como estudar um personagem, como ler um roteiro. E agregou muito na minha vida, de verdade. Era dia de festa de São João. Uma festança só. Tinha quadrilha, pau de sebo, fogueira e a casarina, com o seu saco na mão. Nesse dia aconteceu algo inusitado. A primeira moça a meter a mão no saco era a mais bonita da festa. Eu acredito que nesse dia o São João quis pregar uma peça no Santo Antônio. Quando a moça meteu a mão no saco, ela ficou dura. Imediatamente ela meteu a mão e ficou dura, durinha da Silva. Chamaram o padre, bombeiros, até o pai da moça, mas ninguém resolveu a situação. Quando se dá, chega a Dona Nega, benzedeira da cidade. Dona Nega começou uma reza infalível. E quando ela disse amém, a moça esmoleceu, voltou ao seu normal. A casarina voltou para a festa com o seu saco na mão. E se deparou com uma situação surreal. Dona Nega, presa na cadeia do amor, e uma fila imensa de vovôs querendo meter a mão no saco. Tem coisas que só acontecem quando alguém mete a mão. Em dia de festa de São João. Bom, atuação para mim, mais do que ter uma profissão, é também ter a possibilidade de entrar em contato com outras realidades, né, um outro ponto de vista, e a partir dessas outras realidades criar outras histórias, outras ideias, seja para falar do presente, do passado, né, ou do futuro mesmo. Eu lembro que uma vez eu peguei uma corda e eu amarrei ela bem forte na minha cintura. Aí tinha um muro que dividia a minha casa com a casa do vizinho que não estava pronto ainda. Aí eu fui, peguei a outra ponta da corda e amarrei ela bem forte no ferro que tinha ali no muro. E lá de cima eu fui e pulei. Porque na minha cabeça era assim que funcionava o bungee jump. Eu tinha muita necessidade de pôr essa imaginação pra fora, sabe? E muitas pessoas, por causa disso, falavam que eu deveria ser atriz. Eu gostei da ideia. Eu fiquei com isso na cabeça até o ensino médio. Aí foi no ensino médio que eu decidi que realmente seria legal ser atriz. Só que aí meu pai ele não aprovava muito essa ideia. Ele não era muito a favor dessa minha vontade. Mas eu sempre falava isso pra ele. Que eu queria trabalhar com isso, que eu queria mexer com isso, me envolver com atuação, teatro. E é por causa disso a gente acabava tendo muitas conversas que geravam muitas brigas. Finalmente consegui entrar numa companhia teatral, que foi quando eu fiz a minha primeira peça, que foi uma obra de William Shakespeare.
O Sonho de uma Noite de Verão. No começo, eu queria fazer a Helena, que é uma princesa delicada, sabe? Em toda Atenas, sou considerada tão formosa quanto Hérmia. Mas a nada Demétrio quer atender. Mas o diretor não quis. Na verdade, ele me colocou pra fazer o personagem masculino, que foi o Novelo, que é o artesão. E eu não gostei. Na verdade, eu achei bem esquisito. Mas aí, quando foi dando os ensaios, eu fui percebendo que o Novelo era incrível. Era um personagem maravilhoso e eu fui amando o personagem. Inclusive, no decorrer dessa montagem, eu fui achando as cenas do Novelo mais divertidas e envolventes do que da Helena. Por que fizestes isso? Ó, natureza! O leão estraçalhou minha amada, que viveu sempre adorada. Nada consola-me. Ó, lâmina, venha ao meu coração. Já tenho calma. Minha alma ao céu foi-se a correr. Sob-te língua e lua ambígua me faz morrer, morrer, morrer. Eu acho que nessa peça Shakespeare conseguiu mostrar exatamente o que eu sinto quando eu tô no palco. Você tem várias pessoas, vários personagens se envolvendo de maneira rápida para construir uma história e dura pouco tempo. Dura só uma noite. Um sonho durante uma noite. É exatamente assim que eu me sinto no palco. É como se fosse um sonho. Sabe dente de leão? A flor dente de leão, que é preciso muita delicadeza para pegá-la, para que nenhum daqueles raminhos se desfaçam? Quando eu recebi aquela ligação, eu sabia que nunca mais conversaríamos. A gente nunca mais conversaria por telefone todos os finais de semana. Era isso que simbolizava para mim. Era o meu dente de leão que eu protegia, amava, cuidava. Nas cartas, eu leio as cartas e lá eu encontro a representação de força, de mulher, de mãe. É a minha representação. E agora eu escrevo as cartas para ela respondendo, mesmo sabendo que não vai ter mais retorno. Eu tenho uma marca que me segue, que me marca, de onde eu vim para onde eu vou. Eu já morei em tantas casas, já morei em tantos lugares. Aprendi a aceitar, mas aprendi também a contestar. Quem sou? Eu sou a mulher da marca, uma mulher que sonha, uma mulher que deseja dias melhores, uma mulher que veio para superar suas marcas. Em todos os lugares que vou, eu me reconheço. Eu sei que eu não sou perfeita, mas eu tento melhorar a cada dia. Todos sabem, todos falam de minhas marcas, porque eu não me escondo do mundo, nem meu nome importa. Nem meu nome importa, porque eu tenho uma marca registrada. Não me importo. Eu também não me importo. Eu só sigo e sigo caminhando meu caminho, com minhas marcas, que são só minhas.
Teve uma época da minha vida que eu tava meio pra baixo. Meio deprimido mesmo. Então eu resolvi procurar uma ajuda especializada. Marquei um psiquiatra e fui. Aí passei lá 1 hora falando mal do meu pai, da minha mãe, do filho da puta do meu chefe. Descarreguei tudo. Aí senti aquela coisa boa. Pensei, porra, não é que é bom isso? Tá aí, vou cuidar de mim agora. Aí peguei uma receita de uns tarja preta, né? Tava na recepção já marcando a próxima consulta. Quando o psiquiatra entra na sala de espera, abre o jaleco e tinha lá uma foto de Olavo de Carvalho. Eu pensei, meu Deus, como é que eu confio a minha saúde mental num cara que acredita que a Terra é plana? É de que é o cu da bunda. Aí um amigo meu falou, não, relaxa, velho. Vou te levar no centro espírita. Lá você vai se identificar. Vai fazer um tratamento espiritual. Né? Vamos lá, vendo o que dá. E tava indo, tava gostando e tal. Tava estudando sobre evolução espiritual. Tinha parado de beber, de fumar maconha. Tinha parado de sair de casa também, né? Mas aí bateu aquela saudade dos amigos. Marquei um barzinho com a galera e fui. Aí tava lá, papo vai, papo vem, conheci uma garota. E aí ela entra nos papos esquisitos. Ela disse que tinha um site de notícias só de gente que tinha morrido de forma trágica. Era foto de cabeça decepada, de vísceras. E aquilo foi me dando uma coisa ruim, uma agonia, uma dor de barriga. E eu comecei a enxergar atrás dela uma nuvem preta, uma energia pesada. Sabe o que é pior? Que a partir desse dia, pra onde eu ia, eu sentia aquela mesma energia pesada. Era como se ela me acompanhasse. E aí eu parei de sair de casa de novo. Voltei a ficar deprimido. Até que um dia, tava em casa, ouvindo música, e aí começa a tocar Belchior. O nome da música era Alucinação. Falava assim, eu não estou interessado em nenhuma teoria, nem nessas coisas do Oriente, romances astrais. A minha alucinação é suportar o dia a dia e o meu delírio, a experiência com coisas reais. Aí eu cheguei à conclusão de que não precisa procurar sentido na vida e que amar e mudar as coisas me interessam mais. Todo dia a mesma coisa, sabe? Esperar, esperar, esperar. A chuva lá fora já chove tem mais de 200 anos. Mais de 200 anos. Sabe o que isso significa? Que o mundo inteiro lá fora é só enchente, lama, lixo e pessoas morrendo afogadas o tempo inteiro. Ah, e eu vou te contar outra coisa. Eu nunca vi um raio de sol, sabia? É tudo cinza. Quer dizer, eu até vi, mas só por foto. Essa aqui, que meu avô me deu quando era bem pequeno. E o meu nome, ele é uma homenagem ao meu avô, sabe? Que eu sinto muitas saudades. Eu me chamo Raio. Raio de sol. E o meu desejo é ver o mesmo pôr do sol que meu avô. Quer dizer, um pôr do sol ainda muito melhor. É isso que eu quero. Atuação para mim é a oportunidade de poder viver experiências e sentir emoções para além daquilo que a gente vive no dia a dia. Essa disciplina, a experiência dela foi bem desafiadora, né? Porque fazer aula de teatro, aula de atuação em casa, pelo computador, pela internet, é bem complicado. Mas também foi bem interessante. E treinamento do ator, eu acho que é a preparação mesmo físico, emocional do ator e a compreensão, o estudo e a compreensão das diversas formas de atuação. As pessoas costumam se perguntar
que aconteceu comigo? O que eu sofri para ter feito isso comigo mesma? Mas o que eu acho engraçado é que, quando eu tava lá, ninguém nunca perguntou se eu tava bem. Ninguém nunca perguntou se eu precisava de ajuda, o que estava acontecendo comigo. Algumas semanas antes das aulas começarem, eu acordei, abri a porta do meu quarto e a minha mãe estava lá na cozinha, tomando café da manhã com meu padrasto. Eu fui direto pro banho, não falei com ninguém. Eu tava tentando me acalmar. Tomei meu banho. E quando saí, ela começou a gritar comigo. Porque eu havia demorado, eu tava gastando água, eu era muito folgada. Mas eu sabia que ela não tinha se incomodado não com tudo aquilo. Quem mandou ela falar aquilo foi aquele cara nojento. Eu tenho certeza. Mas o que ela nem imagina é que quando ela não tá em casa, ele não reclama não que eu demoro ir no banho. Às vezes eu escutava os passos dele assim, em volta do banheiro. Eu nunca me senti pertencente a lugar nenhum. Eu nunca pude confiar em ninguém. Eu nunca senti o amor, sabe? Eu nunca me amei. Naquele mesmo dia, por volta de 10 horas da noite, eu tava voltando pra casa, assim. E me deu uma crise de ansiedade na parada de ônibus. Eu já tava acostumada com aquilo. Mas dessa vez foi diferente, porque a voz tava falando muito mais alto. Muito mais alto e doía, tudo que ela falava doía. E eu escutei a voz. Primeiro ônibus que passou eu entrei. Não sabia pra onde estava indo, mas eu tinha certeza que não era pra onde eu morava. E aí eu desci. Também não sei onde. Mas lá tinha uma passarela. Aí eu andei até a passarela e de lá de cima eu pude ver uma cidade assim, bem iluminada, bem bonita. Embaixo de mim tinha uma pista bem movimentada, com vários carros, caminhões. E aquela movimentação lembrava a minha vida. Lembrava as pessoas que passaram por ela e não pararam para me olhar. Na verdade, nem eu parei para me olhar. E aquela foi a minha resposta a toda a pressão. Toda a pressão que me acompanha desde o meu nascimento, sabe? Normalmente eu fico muito calada quando as pessoas me tratam de jeito diferente, quando as pessoas são más comigo. Mas naquele momento eu só conseguia gritar. Eu gritei, eu gritei, eu gritei. Até que eu tomei coragem. E é irônico, porque no único momento da minha vida que eu tomei coragem foi no último segundo dela. A atuação para mim é como se fosse um empréstimo. A gente empresta o nosso corpo, a nossa voz, para um outro personagem, que muitas vezes é construído por uma outra pessoa. Eu construo um personagem a partir da sua certidão de nascimento. Então, eu preciso saber onde ele nasceu, quem são os seus pais, como que ele se comporta em sociedade, como que ele caminha, o que ele come. Eu queria entender por que ela me abandonou. Se ela fez isso, ela deve ter tido um motivo. Ela não queria uma criança? Não podia me sustentar? Por que isso? Quando eu nasci, ela me rejeitou como se eu fosse um objeto. Ela me deixou em uma paróquia e foi embora. E eu fui acolhida por alguém que eu posso chamar de família. O tempo passou e eu tomei um tipo de medo muito grande de criar vínculo, concretizar relações com as pessoas. Lidar com isso sempre foi muito difícil. Lidar com os sentimentos é difícil. Depois de descobrir meu passado, isso ocasionou um
medo muito grande de ser abandonada de novo, de ficar sozinha. A minha mãe adotiva me deu apoio para procurar a minha mãe biológica. Depois que eu insisti muito. Ela sempre disse que não valeria a pena e que eu iria me arrepender. E depois de tanto buscar, eu a encontrei numa rede social. Consegui o telefone dela e liguei. Mas ela não atendeu. A única vez que ela me atendeu, ela me deixou falando sozinha. Eu só queria entender o porquê, o motivo dela ter me abandonado. Talvez eu nem devesse ligar, eu não devesse me importar, mas eu sempre me digo isso. Mas esses pensamentos continuam vindo de novo e de novo. Ela deve ter tido um motivo. Será que tem algo errado comigo? Se ela fez isso, talvez outras pessoas façam o mesmo. Eu me pergunto, será que algum dia ela vai me esclarecer alguma coisa? Eu não entendo o porquê dessa minha esperança. Eu acho que um treinamento para atuação para mim é você viver numa repetição. É você fazer, achar que tá bom e fazer de novo, porque a gente sempre pode melhorar. Então, esse lance de treinamento, treinar é sempre uma repetição, né? Se você vai pra academia, você tem que fazer uma série de musculação, uma série de alongamentos, uma série de diversas coisas. E pro ator não tem que ser diferente, a gente tem que fazer uma série de exercícios de corpo, uma série de exercícios de voz. Eu me apaixonei. Mas todo mundo se apaixona, né? Eu tinha uns 15 anos quando eu a conheci. E minhas amigas diziam que era só coisa de adolescente. Mas quando eu olhava pra Jess, era coisa de outro mundo. Ela tinha 17 anos e estava no 3º ano. E quando foi um mês antes da colação de grau dela, ela insistiu que oficializássemos. Mas ela insistiu muito. Só que, por a gente já estar uns 9 meses juntos, eu achei normal. E os meses eram incríveis. Era coisa de filme, sabe? Era beijos na chuva, buquês de flores, até viagem em família. Éramos muito unidas. Tudo que a gente ia fazer era junto. A gente se tornou inseparável. Tudo que eu ia fazer era com ela. Então, depois de uns meses, nós trocamos alianças. Só que aí ela começou a mudar. E numa sexta, nós fomos ao bar com os amigos e ela teve uma crise de ciúme. Puxou pelo meu braço e falou algo do tipo: mas você gosta de aparecer. E eu e os meus amigos ficamos boquiabertos. Então, chegando em casa, a gente conversou, chorou e voltou. Eu era louca por ela. Eu não ia deixar uma briguinha separar a gente. Só que em 7 anos, as mesmas brigas, os mesmos puxões, os mesmos gritos. Eu dei a primeira, a segunda, a terceira, a 4ª chance. Depois eu perdi as contas de quantas chances eu a concedia. Mas quando você tá com alguém, você acha que precisa aceitar. Que vai ficar tudo bem. E aí você vai nas idas, nas vindas, nas promessas. Mas é sempre a mesma coisa, sempre: amor, você não acha que tá tarde? Não é melhor vir pra casa? Ou vai ficar todo mundo olhando se você ficar só de top?
Você não vai se sentir incomodada? E ela colocava tanta preocupação que eu acreditava. Mas quando você encontra seu primeiro amor de uma vez assim, você acha que tá tudo bem e que você não tem maturidade, você não tem cabeça pra isso. Porque você é novo. E aí você não percebe que acabou, que isso é tóxico. Então, nossa, a última briga foi em 2012, 2013. Eu fumei meu cigarro, tirei a aliança de noivado e coloquei na cômoda, arrumei minha mala e olhei pra ela e falei: eu não vou e nem quero me casar com você. E claro que ela surtou. Mas eu peguei minha mala, peguei minha gata e saí, sem nem dizer adeus. O que eu entendo por realizar um treinamento para atuação, para ator, é mostrar outros métodos, outras formas de chegar a uma atuação X, né? E seja qualquer tipo de atuação, uma atuação mais caricata, realista, contemporânea, enfim, seja qual vertente queira trabalhar, apresentar novos métodos, novas técnicas para chegar nessa atuação que o diretor quer, que o ator quer enquanto compositor, e acho que é isso. Tu és divina e graciosa, estátua majestosa do amor, por Deus esculturada e formada com ardor, da alma da mais linda flor de mais ativo, que na vida é preferida pelo beija-flor. Se Deus me fora tão clemente aqui neste ambiente de luz, formada numa bela, deslumbrante bela, o teu coração junto ao meu lanceado, pregado e crucificado sobre a rosa e a cruz do arfante peito teu. Atuar é viver novas vidas, atuar é viver novas experiências, atuar é viver novas personagens. Você mostra o seu íntimo através de uma outra máscara. Que paradoxo, né? Just for one day, we can be heroes. Just for one day, and you can be me, and I'll drink all the time. 'Cause we're lovers, and that is a fact.
Yes, we're lovers. That is that. For nothing will keep us together. We could steal time just for one.